Iniciar a leitura da Bíblia em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos abrir no livro do Evangelho, dando a continuidade no livro do Evangelho por Mateus, no capítulo 27. Deus já nos deu a graça de nós lermos a primeira parte, que foi do primeiro verso ao 31. Hoje nós vamos ler a segunda parte, e aí Deus nos guiará do versículo 32 em diante, tá bem? Mateus, capítulo 27, do verso 31 em diante. Todo mundo já abriu? Glória a Jesus. Então vamos começar, né? Queridos, aqui se fala da crucificação. Versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram em levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados os aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos, fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também o rosto salteadores, com que com eles estavam crucificados. E desde aquela hora, sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram o sepulcro, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena
Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Até aqui, irmãos. Nós vamos ler até aqui, depois nós damos a continuidade. Irmãos, nós vemos aqui no versículo 32, glória ao nome do Senhor Jesus, vocês podem ver que quando o Senhor Jesus ele foi escarnecido, que já foi entregue para os soldados romanos, e ali eles deu chicotada no Senhor Jesus, profetizaram batendo nele, colocou um lenço sobre o seu rosto, e esbofeteou, dobrou o joelho diante dele, escarnecendo, e falava para ele, profetiza quem te bateu. E Jesus suportou tudo isso, irmãos. Depois eles tiraram aquelas roupas escarlate do Senhor Jesus, deu as suas vestimentas, e aí eles saíram para que fosse levado Jesus aquele caminho para Gólgota. Tinha que sair de Jerusalém. Irmãos, vocês imaginam o sofrimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Todo o povo olhando e Jesus carregando aquela cruz. Em um dado momento, Jesus estava cansado também, e ali os soldados chamando Simão, um sirineu, ele estava vindo ali da Cesareia, e fez que ele levasse a cruz do Senhor Jesus. E quando chegaram no caminho de Gólgota, ali nós já vemos, né, irmãos, que se dizia que era um lugar da caveira. E ali o Senhor já começou a ser crucificado. Irmãos, deram para ele também beber vinho misturado com fel. E aqui, irmãos, já começaram, então, Jesus provou, mas ele não quis beber. E nós podemos ver sobre isso aqui o próprio salmista profetizando a vida do Senhor. Como eu disse à igreja, nossos irmãos, tudo que Jesus está fazendo aqui, irmãos, já era profetizado sobre a vida dele. E que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, o que Deus enviou para salvar nós. Vamos ver isso no livro de Salmos, irmãos, no capítulo 69, encontramos ali esta profecia. Diz bem assim, olha, glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, amados, no livro de Salmos 69, no versículo 21, ele diz assim, ó, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Então, vejamos que aqui o sofrimento que Davi, no livro de Salmos, ele prefigurava ao do Messias, que é do nosso Senhor Jesus. E é o que foi dito aqui no versículo 21 de 69. Vou repetir para vocês entenderem. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, amados, olha só que situação que o nosso Senhor Jesus, o que foram fazendo, tudo isso já no cumprimento da palavra de Deus. E nós vemos aqui também, irmãos, glória ao nome do Senhor. Esse vinagre, irmãos, na época, né, ele era servido para atenuar as dores da crucificação e também para apressar a morte. Olha que situação, irmãos. Então, o Senhor Jesus, ele recusou em beber. Isso aí também acabou dando uma expressão da sua determinação em sofrer por todos nós. Uma completa agonia da cruz. O Senhor Jesus não quis beber, porque aquela bebida ia acelerar um pouquinho a morte das pessoas quando eram crucificadas. Jesus não quis isso. Ele queria terminar a sua missão com o seu Pai. Naquela agonia da morte da cruz, ele foi até onde o corpo deu a resistência a ele. Então, irmãos, vejamos aqui, já no versículo, também está em Mateus, no capítulo 27, versículo 48. Já aqui no versículo 35, quando foi crucificado o nosso Senhor Jesus, os soldados repartiram ali
os seus vestidos. E ali tinha uma túnica, irmãos, e ali a túnica ela não dava para rasgar, ela era completa. E ali foi onde que eles lançaram uma sorte para ver quem que ia ficar com a túnica. E isso cumpriu, né, pelo profeta, que disse: repartiram entre os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então, os soldados, eles dividiram aqueles vestidos, cada um ficou com um pedaço, mas a túnica, como eu disse, não dava para ser rasgada, então os soldados lançaram a sorte entre eles para ver quem que ia ficar com esta túnica. Nós podemos ver isso também no livro de Salmos, no capítulo 22, é a profecia desta, louvado seja Deus, dessa situação do cumprimento. Aí, irmãos, e quando nós lemos a Bíblia, então nós vemos, olha a certeza viva, porque tem crente, irmãos, que ainda é novo, às vezes fica com dúvida se realmente Jesus é filho de Deus, porque alguns dão ouvidos à filosofia, a outras crenças, e que é por dúvida, vão vir doutrinas diferentes para tentar por dúvida que realmente Jesus era o Cristo. Mas, irmãos, todos estão lendo a Bíblia aqui comigo, então aqui você pode ver que a própria palavra de Deus, ela está demonstrando que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias, o Cristo a quem Deus enviou para nós. Ainda o povo de Israel está aguardando o Messias. Nós já temos o Messias. Glória a Deus. Bem-aventurado quem crê no Senhor e confia nele. Então, irmãos, que ninguém mude o pensamento de vocês. E não fala que Deus, sim, Senhor, tu estás na minha vida. Não faça isso. Sejamos mais maduros na presença de Deus. Tenhamos convicção, sim. Deus está na minha vida. O Senhor, ele enviou o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu ando com o Senhor. Tenho certeza que ele me levará para o reino da glória. Ele me guardará, ele me livrará, ele me ajudará. É assim que nós devemos ser, determinado. Sabemos o nosso Cristo. Sabemos que ele morreu não só por Israel, mas para todo mundo na face da terra. E todos vocês são bem-aventurados. E todos os demais que ouvirem também isso aqui serão bem-aventurados em nome de Jesus. Não duvide do seu Senhor, do nosso Salvador. Tá bem, irmãos? Ainda que muitas pessoas querer colocar dúvida, vocês ficam debaixo do sangue de Jesus, porque vocês podem ver que na vida de vocês, vocês têm muitas obras que o Senhor Jesus fez na vida de vocês. Mais do que isso, irmão, glória a Deus, é tentar Deus, é querer ficar pedindo muita coisa para Deus. Irmão, o verdadeiro crente, ele não precisa de provas para acreditar em Deus. Ele já crê em Deus sem fazer as maravilhas. Porque, irmãos, a maravilha são consequência da bondade e misericórdia de Deus. Bem-aventurado, como Jesus disse, quando vocês lembram ali na passagem, que quando Jesus morreu, né? E os outros discípulos disseram para Tomé, Tomé, nós vimos Jesus. Ele falou, não, eu não creio, de maneira alguma. Se eu não pôr a mão, o dedo, nos cravos das mãos dele, e também aonde ele foi lancetado aqui no ventre, de maneira nenhuma eu vou crer. E um belo dia o Senhor aparece, eles tudo numa sala fechada, na casa fechada. Jesus aparece naquele momento e chama Tomé. Tomé, venha pôr aqui o seu dedo nos meus cravos e também aqui no meu ventre. Tomé caiu de joelho e disse, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus falou para ele, Tomé, porque tu viste, você creu. Mas vos digo que bem-aventurado são aqueles que não me viram e creram em mim. Irmãos, hoje nenhum de nós vimos Jesus, porque ele está no reino da glória dos céus, com o seu Pai. Mas nós cremos nele. Não há dúvida nenhuma que ele é o Salvador do mundo. Ele está na vida de cada um de vocês. Glória a Jesus. Então, amado, cumpriu. Jesus falou, bem-aventurado. Quer dizer, felizes são aqueles que não me viram, mas creram.
Sabe por quê, irmãos? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele enviou o Consolador, outro Consolador. E o Espírito Santo de Deus nos guia até Jesus, até a Deus. E aqui a palavra, irmãos. Por isso que vocês são felizes. E vão vir muitos falsos profetas que vão falar de outro Cristo, vão querer mudar os marcos da Bíblia. Vocês ficam firmes na palavra de Deus, que nada venha mudar vocês desse segmento de Cristo Jesus, viu, meus amados? Ficamos firmes e retenhamos. Agora, voltando aqui no versículo 35, irmão, aonde está aqui escrito, e havendo crucificado, repartir os meus vestidos, lembre que eu falei sobre isso, nós vamos ver no livro de Salmos, no capítulo 22, o versículo 18 diz assim, ó: poderiam entrar todos os meus ossos, perdão, é o 18, ali o 17, 18. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. O que está dizendo aqui em Salmos 22? O salmista está dizendo que o Messias sofre, mas depois ele triunfa. Então, irmãos, glória ao nome de Deus. Veja, o Senhor Jesus é mais do que declarado que ele é Messias. Ele estava sofrendo na agonia ali da cruz, agonizando ali na cruz. Mas ele também venceu, e ele está no reino, e ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Messias, nos céus e na terra. Então já vinha a profecia desde Salmo. Meus amados irmãos, eu vejo assim, irmãos, glória ao nome do Senhor, que quando nós vamos lendo a Bíblia, o nosso coração começa a ser mais esclarecido. O coração que eu digo a vocês não é esse que está bombeando sangue, é a alma que está dentro do corpo, é o coração deste corpo. Deu a entender? Isso eu estou falando espiritualmente, é espiritual, tá? Então, irmãos, nós vemos aqui, aí ele diz aqui, que no versículo 33, estavam assentados e guardavam ali. Vocês imaginam o Senhor Jesus com seus dois salteadores ao lado, um à direita e outro à esquerda, e ali uma multidão, estavam ali também os escribas, os fariseus, os soldados, todos estavam ali, irmãos, e eles assentados, uma multidão muito grande, sentado e olhando para a cruz e vendo cada minuto Jesus sofrendo e indo para a morte. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, imagina assim, ó. Imagina mais ou menos isso materialmente. As pessoas às vezes vão para o cinema, tem aquela multidão cheio de cinema, lá, no cinema, uma multidão grande. E lá está a tela e passa um filme, todos sentados observando aquele filme, assistindo um filme. Aqui, irmãos, não era diferente. Todos estavam sentados como se fosse um espetáculo, como se fosse um teatro, um cinema. Todos ali observando Jesus, desde a manhã até a tarde, irmãos. E aqui eles queriam ver. E esse aqui foi no versículo 36, estavam aguardando. Já no versículo 37, e por cima da sua cabeça puseram a escrita, a sua acusação, dizendo: este é Jesus, o Rei dos judeus. Veja, meus irmãos, glória ao nome do Senhor. Isso aqui nós estamos vendo, irmãos, glória a Jesus, que era uma placa, né? Era uma madeira. Lá na antiguidade, eles colocavam, quando as pessoas eram crucificadas, eles colocavam ali uma placa no pescoço de alguns para que eles, estava ali a acusação deles, tá? Era a acusação que aqueles homens iam ser mortos, então eles colocavam no pescoço dele. Já o do Senhor Jesus foi muito diferente, foi assim, muito, muito diferente. Ele foi crucificado e o dele foi colocado em cima, na cruz, em cima da cabeça dele, foi a acusação que foi colocada. Esta acusação a qual está dizendo que este é Jesus, o Rei dos judeus. Na outra passagem, Lucas, também Marcos está,
um daqueles sacerdotes lá, um daqueles homens, falou, não, quando Pilatos mandou escrever, ele falou, não, não faça isso, que ele é o rei dos judeus. Fala que ele diz, eu sou o rei dos judeus. Mas Deus tomou um caminho na vida de Pilatos. Pilatos sabia que era inveja também desses homens. Pilatos falou, o que escrevi, escrevi. O que está escrito, e não mudou. E aí ficou, então, dizendo que este é Jesus, o rei dos judeus. Pronto, irmão, foi declarado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver isso aqui está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 26, Lucas, capítulo 23, versículo 38, podemos encontrar em João também, no Evangelho por João, capítulo 19, também versículo 19. Tá bem, irmãos? Então, glória ao nome do Senhor. Vamos para o versículo 38. Aqui foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e um à esquerda. Vocês lembram muito bem que ali estavam os 2. Até, louvado seja Deus, nós podemos ver isso no livro de Isaías, as profecias de Jesus na crucificação. O livro de Isaías, no capítulo 53, vai deixar bem claro sobre esse assunto. E também nós vamos encontrar isso no versículo 12. 53, 12 diz assim: pelo que lhe darei a parte a muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Olha aqui a profecia falando do nosso Senhor Jesus naquela cruz, no momento da cruz, essa profecia. Irmãos, olha que obra linda. Todo momento da vida de Cristo foi profetizado. Você vê que ele está ali na cruz, do lado de 2 salteadores, 2 ladrões. Aqui está dizendo que ele foi contado com os transgressores, quer dizer, transgrediu a lei, eles foram criminosos. Então, ele foi contado com os criminosos. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Irmãos, que coisa mais linda. Enquanto os outros estão matando ele está tirando os pecados de todos eles. Isso é um amor muito grande, igreja. É muito profundo. Glória ao nome do Senhor Jesus, é muito profundo. Irmão, nós temos que glorificar o nosso Deus. Quem é grato, quem é que está tendo entendimento sobre esse assunto? Irmãos, olha, eu confesso que até os meus olhos começam a lagrimejar um pouquinho, sabe? Eu estou aqui falando com vocês, mas eu já estou aqui com uma emoção assim, muito, muito gostoso, porque é muito um sentimental, muito. É glorioso, irmãos, muito glorioso, porque somente Cristo pôde fazer isso por cada um de nós. Nós não tínhamos nem conhecimento desse assunto. Nós estamos tendo conhecimento agora, depois de 2000, irmãos. Nós estamos tendo esses conhecimentos. Veja bem, ele levou sobre os pecados de muitos e pelas transgressores. Quer dizer, quem são os transgressores? Os que cometem pecados. Nós somos transgressores. Cometemos pecados, cometemos crimes de pecados. E o Senhor Jesus intercede a Deus por nós. Oh, meu Deus, que misericórdia. Salvou cada um de vocês. Vocês acreditaram em Jesus, vocês creram no Senhor Jesus. E vocês estão mudando a vida de vocês, não é porque sejam vocês, mas porque Cristo está dentro de vós, o Espírito Santo. É claro, irmãos, que nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Nós temos a consciência de Cristo, porque agora nós temos a mente de Jesus. Agora somos nós que decidimos que devemos fazer o que é certo, o que é errado, e o Espírito Santo nos ajuda as decisões de fazer coisa certa. Mas, irmãos, se você e eu todos formos espirituais, nós vamos fugir da carnalidade e se aproximar do Espírito. E assim nós vamos produzir frutos diante de Deus. Tá bom, meus amados? Vamos ver aqui também, glória a Deus, essa passagem também está no livro de Marcos, capítulo 15, 27, Lucas, capítulo 23, versículo 32, 33, no livro de João,
19, capítulo 19, versículo 18. Então, queridos, vocês vejam bem, glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui a profecia do nosso Senhor Jesus. Agora, vamos continuar a leitura e vamos para o 39. Aqui estava assim, ó, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Irmãos, olha que interessante isso. Vocês lembram que o Senhor Jesus deixou claro? Até vou falar isso depois para vocês, não vou adiantar, não. Vamos ver aqui no versículo 39, também continua falando em Salmos 22. Lá em Salmos 22 ainda continua falando. Aqui vamos ver o verso que ele está profetizando, onde fala que o Messias sofre, mas triunfa. Nesse 39, nós vamos ver aqui, já nesse capítulo de Salmo 22, versículo 7, ó. Todos os que me veem zombam de mim, estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre-os, pois nele tem prazer. Irmãos, se vocês lerem esse Salmo 22, vocês estão vendo Jesus Cristo na crucificação. Essa é a verdade, louvado seja Deus. Irmãos, então nós vemos aqui, glória a Deus, a outra profecia que está falando ainda de Jesus Cristo, está também no livro de Salmos, no capítulo 109, e o versículo 25 diz assim, e ainda lhe sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Isso aqui está escrito em Salmos. Louvado seja Deus, 109, versículo 25, e li o 26 depois. Mas, irmãos, veja bem aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que o nosso Pai, essas pessoas aqui que estavam zombando, nesse 40 aqui que eles passavam, e zombavam com a cabeça, irmãos, a multidão, olha, está bem claro, blasfemavam dele, meneando a cabeça. Você lembra que Jesus, agora eu vou falar antes da anterior ali, vocês lembram que Jesus falou assim, para aqueles homens falou que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul, pelos pais dos demônios, né? E Jesus disse, olha, aquele que blasfemar contra o Pai e contra o Filho, há perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão nem neste século, nem no século vindouro. Neste século é neste mundo. Quando terminar o mundo, aí virá também a glória de Deus, onde nós vamos reinar com ele. O século vindouro, esses não vão entrar nunca nos céus, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Não há perdão. Agora, irmãos, vejam bem, aqui nós temos aqui dois tipos de blasfemadores. Esses que menearam a cabeça e blasfemaram contra Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus teve misericórdia, porque falou assim, Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que faz. Então, irmãos, esses que zombaram de Jesus, ainda o Senhor teve misericórdia. Só que no meio deste povo aqui que estavam zombando de Jesus, também tinha os fariseus, tinha aqueles homens que também zombaram do Espírito Santo. Aqueles lá que falou para a multidão que ele estava expulsando pelos demônios, né, por Beelzebul, também estava aqui. Esses não alcançaram esse perdão, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles estavam aqui, mas esses que estavam ali meneando contra o Filho, né, zombando, houve misericórdia. Irmãos, vemos aqui então, glória ao nome do Senhor Jesus, já no versículo 40, o Senhor, estavam dizendo assim, aí quem estava dizendo eram os fariseus, aqueles homens que queriam pegar o Senhor Jesus em alguma palavra, eles estavam dizendo assim, tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. Olha, irmão, para quem está pregado na cruz, ainda eles zombando desta forma,
nós vemos essa profecia. Se vocês voltarem aqui à página, Mateus, no capítulo 26, nós vamos ver no versículo 61, 62 e 63. Diz assim, ó. E disseram-lhe, e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse, não responde coisa alguma que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse, conjuro-te por Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, vocês estão percebendo que nesse verso 40, dizendo, tu que destrói, são aquelas pessoas que estavam, Jesus estavam aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, perante o Sindério, aquela reunião da madrugada na casa de Caifás. Então, são eles que estavam dizendo isso, não era a multidão, eram eles que estavam dizendo, entre eles falando isso, lançando para a multidão. E foi assim que eles estavam querendo uma acusação contra o Senhor Jesus. Todos estão entendendo, né, meus amados? Louvado seja Deus. Então, queridos, nós vemos aqui, já no versículo 41, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos, fariseus, escarneciam, dizendo, salvou os outros. Olha só, irmãos, quem estava escarnecendo do Senhor Jesus, além de tudo? Esses homens, eles falavam assim, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha só a zombaria que esses sacerdotes, esses príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus estavam escarnecendo. Irmãos, lembrando que Nicodemos era um príncipe dos sacerdotes e ele já tinha se convertido a Jesus. Ele não fazia parte disso, tá? Mas uns demais estavam ali. Bom, irmãos, então nós vemos aqui que aí o versículo 43 diz assim, confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque sou filho de Deus. Irmãos, nós lemos agora há pouquinho o livro de Salmos, capítulo 22, versículos 7 e 8, que está escrito sobre o sofrimento do Messias. Aqui, olha, as palavras que eles estavam falando estavam cumprindo a profecia de Salmos 22. Glória a Deus, muito claro, né, irmãos? É claro que Jesus é o nosso Salvador, não há dúvida nenhuma, irmãos. Aí no 44, o mesmo lhe lançaram também em rostos os salteadores, que com eles estavam crucificados. Irmãos, nós vemos isso aqui, se vocês abrirem aqui no 44, irmãos, podemos abrir no livro de Marcos, para que vocês possam entender. Glória a Deus. Lucas também, Lucas 23, 39. Lucas 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Um daqueles ladrões falou assim para Jesus. Mas vamos dar uma continuidade? Vamos ver o outro salteador, o outro ladrão que estava do lado de Jesus. E respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, a condenação da cruz. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Quer dizer, aquele outro malfeitor repreendeu o primeiro, que estava zombando de Jesus, o nosso Salvador, e ele disse que, estando na mesma condenação, porque Cristo estava na condenação e outros dois também na cruz. A condenação de Jesus foi a cruz, a morte de cruz. Aqueles dois também tiveram a mesma condenação, morte de cruz. E nós vemos aqui, irmãos, que um deles repreendeu aquele primeiro malfeitor, o segundo repreendeu o primeiro, dizendo, se ainda não temes a Deus, quer dizer, irmão, você viu que na hora da morte, esse segundo salteador, ele se arrependeu dos seus feitos,
ele reconheceu o seu pecado. Olha que coisa linda, irmãos. Nos últimos, não sei se é horas ou alguns minutos da vida do Senhor Jesus, deles ainda permaneceram mais algumas horas, porque precisaram, antes de virar a noite, precisaram quebrar os ossos das pernas deles para que eles morressem mais rápido. A dia do Senhor Jesus não fizeram, porque ele já estava morto. Mas nós estamos falando da vida do Senhor Jesus. Não sei aqui dizer, mas provavelmente muito pouco tempo que Jesus, da vida dele, esse salteador, esse segundo salteador, alcançou o perdão e o direito de subir à glória de Deus. Amados, quando esse segundo salteador disse a eles, para o primeiro, você não teme a Deus? Então o segundo já estava temendo a Deus. Aí ele declara os seus pecados. Olha só, ele declara tanto o pecado dele quanto do outro. Provavelmente eram companheiros. Ele diz, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então, eles estavam entendendo, o que eles fizeram foi digno de morte. Aí ele vai e protege o Senhor. Olha só, ele mostra que Jesus é inocente. Aí ele fala assim, mas este, que é o nosso Senhor Jesus, nenhum mal fez. Ele reconheceu que o Senhor Jesus, ele era o Filho de Deus. Nenhum mal fez. Você sabe por que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus? Vamos ver o próximo verso, o 42. Olha que o segundo malfeitor falou com o Senhor Jesus. Disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outra passagem está dizendo, no teu paraíso. Aí a resposta de Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, olha o perdão, olha o amor de Jesus, irmão. O Senhor perdoou aquele homem. Não sabemos aqui o que esses dois fizeram, mas se eles foram crucificados, morte de cruz, é porque era muito grave o pecado desses dois homens. O que eles fizeram era muito grave. Agora você vê, nesse momento, Jesus também conhecia os pecados de todos os dois, aliás, de todos, né? Mas aqueles dois. Só que este homem, Jesus olhou dentro do coração dele e viu o arrependimento. Ele só pediu para o Senhor Jesus lembrar dele quando o Senhor estivesse no seu paraíso, no seu reino. E o Senhor Jesus falou, não, meu filho, eu vou levar você comigo. Em verdade, te digo que você hoje vai comigo. Irmão, para quem só pediu uma lembrança, recebeu o convite de entrar no céu. Primeiro ladrão para entrar ali no céu foi um ladrão. O ladrão entrou com Jesus Cristo. Oh, irmãos, meu Deus, que obra linda, maravilhosa, né? E assim, isso aí já era quase a hora sexta. Olha, irmãos, pode ver aqui, ó, foi minutos, não, pelo que está aqui escrito na palavra de Deus, ó, no versículo 44. E era já quase hora sexta, e houve trevas, né? Hora sexta, não, perdão, não foi algumas horas, porque a hora sexta, para nós aqui no Brasil, era meio-dia. Jesus, ele foi morrer quase 3 horas da tarde. Então, foi algumas horas que este homem conseguiu a salvação, o perdão de Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, não é, irmãos? Jesus ama você ou não ama? O Senhor Jesus ama nós ou não ama? Ama, irmãos. O Senhor ama cada um de vocês. Irmãos, não deixe o inimigo pôr coisa na nossa mente. Não deixe entrar na tua mente dizendo que Deus não está na tua vida. Irmãos, façamos, irmãos, pela fé. O Senhor chamou nós. Ah, mas eu cometi muitos erros. Faça igual esse ladrão. Senhor, tenha piedade de mim. O Senhor está pronto para te perdoar. Está pronto para te ajudar, meus amados irmãos. Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus veio por isso. Você acha que todo o sofrimento dele foi em vão? De maneira alguma. Só não vai reinar com ele são aqueles que não querem o evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos, vocês querem o evangelho de Cristo. Vocês estão aí por causa do reino de Deus. E você acha que Jesus não sabe que nós cometemos erros e cometemos pecados?
nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele sabe que a gente ainda nós erramos. É claro que agora, com a consciência que nós temos em Cristo, nós vamos procurar andar a melhor forma possível para andar com Deus e com Jesus, sendo humilde, porque na humildade a gente erra menos, né, irmãos? O orgulho faz nós errar bastante. Então, quando nós se aproximamos da Bíblia Sagrada, nós se afastamos do pecado. E quando nós se afastamos da Bíblia, que não lemos a Bíblia, então a nossa mente começa a ficar escura, aí começamos a pecar, porque diz Salmo 119, versículo 105, muito claro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, nós temos que estar com a lâmpada, nós temos que estar com a palavra de Deus. Então, ela vai iluminar o nosso caminho. Então, nós vamos ser afrontados, nós vamos lembrar como que Jesus suportou aquilo, nós vamos suportar igual a ele. Por quê? Porque somos cristãos. Nós vamos andar nas pisadas do Mestre, na pisada do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso professor e ele é o nosso Salvador, o sumo sacerdote, Filho de Deus. E bem-aventurados sois vós e todos aqueles que ouvirem essa leitura da Bíblia e tenha certeza que o Senhor estará na vida e está na vida de todos. E vemos aqui que esse salteador alcançou o perdão em algumas horas. Irmãos, vocês não têm ideia da misericórdia de Jesus. O Senhor Jesus é muito misericordioso, mas nós temos que andar na doutrina dele, tá? Saber que ele tem misericórdia de nós, glória a Deus, isso é maravilhoso. Agora, nós também temos responsabilidade com ele, porque diz assim o Senhor: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e segue-me. Então, irmão, tomar a cruz é dar a sua vida para o Senhor Jesus. Se você vai dar a vida para o Senhor Jesus, você não vai andar mais no pecado, nos seus desejos, nos desejos da concupiscência deste mundo. Você vai se entregar para Cristo. Seu corpo vai estar santificado, sua alma santificada. O que sair da tua boca tem que ser santificado. Enfim, tudo é do Senhor. Nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, né? O nosso espírito, é tudo do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Que Deus abençoe a todos por isso, meus amados. Então, voltamos aqui, glória a Deus, nas alturas, no livro de Mateus, entendemos que esses salteadores, um deles estavam zombando. Aqui no livro de Mateus, como nós lemos aqui, né, amados, glória a Deus, aqui no 44, que o mesmo lhe lançaram em rosto os salteadores, vocês viram que aqui o Mateus, ele não especificou, em Lucas já especificou, porque cada um teve um ângulo ali. A palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo, mas é assim, irmãos, só para vocês entenderem. Marcos está num ângulo de visão, Mateus num outro ângulo de visão, Lucas num ângulo de visão e João também num ângulo de visão. Cada um está ali narrando o que eles estão ali vendo tudo. Então, Mateus, ele aqui simplificou, falou salteadores. Já Lucas, ele é mais detalhista, né? Ele abre mais, glória a Deus. Até peço perdão, né, irmão? Às vezes eu fico aqui 1 hora, 2 horas, que eu fico mais detalhista nessa parte. Pego um pouco que nem Lucas, né? Fica um pouco mais no detalhe. Exatamente, porque vai abrindo toda a mente de todos nós, tá certo? Então, veja, irmãos, aqui no 44. Agora o 45, e perto da hora nona. Então, vejamos que perto da hora nona já era, para vocês entenderem, irmãos, lá no povo judeus aqui na época, era assim, salvo erro, das 6 da manhã até as 9 horas é a terceira hora. Das 9 até meio-dia se torna a sexta hora. Do meio-dia às 15 horas, né, das 12 às 15, tornaria a hora nona. E das 15 às 18 horas, né, viria então a primeira vigília, entendeu? Às 5 horas da tarde seria a
nona, décima. Hora décima, que é assim, às 6 tornaria a primeira vigília. Às 18 horas, a primeira vigília. Para a segunda vigília, seria às 21 horas. Para a terceira vigília, também seria às 0 horas. E para a terceira vigília, iria iniciar, então, a primeira, segunda, terceira hora, que seria às 3 horas da manhã. E para a quarta vigília, iria iniciar até 5h59, 6 horas começaria a primeira hora, e assim por diante, tá bom? Então, nós vemos aqui no versículo 45, que desde a hora sexta, então, quer dizer, desde o meio-dia, as trevas sobre toda a terra. Então, vejamos aqui que aí chegou as trevas, veio as nuvens, a escuridão, e nós podemos ver isso, irmãos, essa passagem no livro de Amós. Vamos até a profecia do Antigo Testamento, aonde fala de Amós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, Amós. Louvado seja Deus. Vamos achar Amós. Toda a glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Olha o livro de Amós. No livro de Amós, irmãos, no capítulo 8, capítulo 8, versículo 9. Olha a profecia. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça ao dia de luz, em dia de luz. Tem que repetir. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Pronto. Ao meio-dia começou as trevas, cumprindo a profecia de Amós na vida do Senhor Jesus, de Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, somente quem não quer crer que Jesus é o Salvador. Só mesmo uma pessoa que quer ser mesmo ímpia, uma pessoa que não quer aceitar Jesus como Salvador, porque é muito claro. Não tem outro que não seja Jesus, que cumpriu toda a profecia do Antigo Testamento pelos profetas, pelas leis, e o próprio Deus declarou no céu, no dia do batismo de Cristo, que quando desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba, o céu abriu e disse: este é o meu filho amado, a quem amei com prazo. Não houve outro a quem Deus falou, a não ser a vida do próprio Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus amados, não há dúvida. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Messias, o Cristo. Glória a Deus por tudo isso. Louvado seja Deus. Irmãos, voltamos aqui em Mateus 27. Nós vamos ver agora. O versículo 46 diz assim, perto da hora nona, quer dizer, já é quase 15 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, isso aqui é forte demais. Nós podemos ver tanto no Salmos 22, olha, lembra que eu falei, o salmista 22 está declarando, tá? Ali está declarando a morte do nosso Senhor Jesus, a crucificação dele. Vamos voltar lá de novo para nós vermos isto, irmãos. Olha aqui, Salmista 22. Ele diz assim, já no primeiro verso, Messias sofre, mas triunfa. Olha o primeiro verso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga nas minhas palavras do meu bramido e não me auxilia? Aquele momento Jesus estava só. Aquele momento, irmão, a maldição, a ira, o cálice
da ira de Deus que está julgado sobre o mundo todo, sobre toda a humanidade, Jesus tomou gole por gole, todas as gotinhas que estavam nesse cálice, Jesus, o Salvador deste mundo, o nosso Senhor, quando eu falo nosso, não quer dizer nosso particular, do mundo inteiro e do céu, o nosso, dizendo o mundo todo, ele tomou gole por gole a ira, o cálice da ira de Deus. Ele solveu para si toda a maldição que Deus ia colocar. Você sabe que nós temos aí, você sabe que a ira de Deus está em Apocalipse também. Vocês podem ver lá as taças do Senhor. Esse, o Senhor Jesus tomou. E aí o que aconteceu? Houve uma separação, ele se sentiu só, porque ele estava amaldiçoado naquele momento. Ele estava recebendo toda a maldição dos pecados nossos, irmãos. Oh, meu Deus! Oh, amados, não sei, mas se todos vocês estiverem nessa virtude que estou aqui com o Senhor, nesta comunhão que nós estamos aqui, eu acho que a gente não sabe o que fazer mais para amar a Deus e a Jesus, além das forças que nós temos, porque é muito gostoso. Sabe, se Cristo estivesse aqui conosco, em corpo, meus irmãos, eu acho que nós íamos agarrar o Senhor, abraçar Ele, e nós não queríamos largar Ele por nada. Para vocês verem qual é a afeição que nós estamos tendo por Ele, se nós pudéssemos fazer isso. Mas Ele vai nos dar a oportunidade de estarmos com Ele face a face. Eu não sei como que vocês devem estar agora sentindo, mas vocês estão imaginando aquela alegria que vai ser nesse dia? Se nesse momento nós estamos sentindo isso, sabe, um momento assim, nós estamos até ansiosos, aguardando essa data. Eu confesso para você que eu não vejo a hora da volta do Senhor Jesus. Eu não vejo a hora que o Senhor venha nos buscar. Ah, meu Deus, quem ama Jesus entende tudo isso que eu estou falando. Alguns ainda falam, ah, meu Deus, mas eu não quero sair da terra agora. Eu não quero ir agora com Jesus. Então você não conhece Jesus. Verdadeiramente você não conhece Jesus. Ama mais o mundo ainda ama mais a sua casa, ama mais as suas coisas do que o próprio Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus preparou moradas melhores do que esta. O Senhor preparou todo o seu reino para nós estarmos com Ele. Ele mesmo disse em João, capítulo 17, numa das orações, ele foi muito claro falando com o seu Pai, aquela oração que ele fez pelos seus discípulos. Eu só vou ler o último verso aqui, irmão, do que ele leu. Ele falou assim no versículo 24. Eu nem vou ler a outra parte, que aqui é a coisa mais linda, mas eu vou lhe dizer do versículo 24, quando ele fez uma oração para o seu Pai Celestial, você não existia, eu não existia. Os primeiros discípulos estavam aqui, mas depois, olha, isso aqui estendeu para todos nós. Olha o que ele falou. Pai, na oração, aqueles que me deste, eu quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Irmão, o Deus já estava amava Jesus antes da criação do mundo. Jesus faz essa oração dizendo que ele quer, ele fala, Pai, aqueles que me deste, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Irmão, esse é o desejo do Senhor Jesus, que aonde ele estiver, é que vocês estejam com eles. Agora, se você tem essa consciência que ele quer, ele pede ao Pai nessa oração, que o que Deus, vocês concordam comigo que o Senhor nos deu para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus anunciou o Evangelho, e Deus, pela misericórdia que deu Cristo para nós, automaticamente também deu nós para Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus teve para quem anunciar, e os que foram anunciados creram em Jesus, e Deus entregou nós para Jesus, porque somos discípulos de Jesus, não somos? Então, Deus nos entregou a ele. Então, veja bem, irmãos, ele está dizendo para o Pai Celestial que isso que nunca passou na tua mente e nem na minha mente, ele está dizendo que ele quer que aonde ele estiver, ele não falou assim, Pai, se for da tua vontade. Ele falou, Pai, eu quero. Eu até entendi uma exigência nisso, né? Pai, eu quero. Olha só
É filho falando com o pai. Pai, é o desejo dele. Pai, eu quero, é o meu desejo. Pai, eu quero que aonde eu estiver, que também eles estejam comigo. Na minha glória, contemplando a minha glória. Irmãos, a glória não ficou só para Jesus. Ele está também distribuindo nós, participantes da glória dele. Vejam, o que eu quero dizer aqui é o que vocês entendam bem claro. Toda a glória pertence a Deus e nenhum de nós podemos puxar a glória para si. Não é isso que eu estou dizendo. Sabe? Que às vezes a pessoa puxa a glória para si. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que o Senhor Jesus tem uma glória no céu antes da fundação do mundo e que ele tem o desejo de levar nós para esta glória. Oh, meus irmãos, vocês estão preparados para isso? E agora? Sabendo que ele quer que nós estejamos com ele na glória, vocês querem ir com Jesus ou não? Ou quer esperar mais alguma coisa? Pense nisso, reflitam nisso, no amor de Jesus. Então, ele diz que vai nos levar para esta glória. Vamos nos preparar, meus amados? Vamos. Louvado seja Deus. Então, queridos, voltando aqui à palavra do Senhor, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Voltando aqui na palavra desse versículo, né? Quando ele falou assim, e nós estamos aqui, falamos do Eli lama sabachthani, agora nós vamos para o versículo 47. Ali, alguns do que ali estavam ouvindo isto, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou a esponja, embebedeu vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Irmãos, nós já lemos o Salmo 21, está lá escrito, Marcos 36, Lucas 23, versículo 36 também, João capítulo 19, versículo 29. Está tudo lá escrito sobre isso. Ele voltou a repetir, né, aqui, a dar o vinagre de novo para o Senhor Jesus. Mas no versículo 49, outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Olha, irmãos, olha a zombaria. Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele rendeu o seu espírito. Irmãos, podemos encontrar isso em Marcos também, capítulo 15, versículo 37, e Lucas também, no capítulo 23, versículo 46. Ele, como eu te disse aqui, ele clamou com grande voz e rendeu o seu espírito. Vamos conferir no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 37. Olha só como agora ele vai falar mais claro, né? Mais detalhado, né? Olha que Marcos diz. Glória a Jesus. Ele diz assim, ó. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Tá vendo? E aí o véu foi cortado. Vamos também para Lucas 23, 46. No livro 23, verso 46, diz assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, olha agora aqui, ó, você lembra? Ele clamou e expirou. Agora aqui é mais detalhado, ó. E clamando Jesus com grande voz, diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas foi mais detalhado. Ele conversou com Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui foi mais claro, né, amados? Glória a Deus. E assim o Senhor Jesus, ele expirou. E aí nós vamos ver, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que já no verso seguinte, glória a Deus, o véu, no versículo 51, está dizendo assim, eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se a pedra. Então, vocês imaginam, meio-dia, o sol escurece, começa a virar quase noite, escuro, assim, meio-dia, meio no dia, meio à noite, escureceu. Jesus entrega pertinho das 15 horas, ele fala com Deus, o Pai, e entrega o seu espírito, e quando ele morre, o templo, olha só, irmãos, é muito interessante.
Por quê? Como é que o templo foi rasgar? Como é que foi rasgar esse véu no templo? Olha que interessante esse verso, irmãos. Deixa eu abrir aqui de novo, voltar aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, veja bem o que está aqui. O Senhor Jesus está lá em Gólgota, fora de Jerusalém, e ali ele morre. Israel, Jerusalém, o templo, está lá dentro da cidade, e lá, na morte do Senhor Jesus, o véu, ele rasga de ponta a ponta, ao meio. Então, vamos ver aqui no verso 51, para depois nós entrarmos nesse assunto. Vamos ver qual era o significado deste véu no templo. Vamos abrir no livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Olha o que diz lá. Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Aqui fala sobre o véu do tabernáculo. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e porás sobre 4 colunas de madeira de cetim coberta de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo do colchete e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Pronto. Aqui nós vimos que é aquele véu que foi rasgado. Vamos dar uma continuidade nisso no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 14. Crônicas. Vamos ver lá em Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz aqui. Também fez o véu de azul e púrpura e carmesim e linho fino e pôs sobre eles o querubim. Está vendo como que era feito o véu? Aquele véu que está em Jerusalém. Muito bem. Aí nós encontramos também no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 38, Lucas 23, versículo 45, né? Então, queridos, como que era esse tempo? Vamos ver aqui. Glória a Jesus. Deixa eu voltar aqui para o verso aqui, Mateus, podemos voltar aqui em Mateus. Glória a Jesus. Quando o véu esse 51, quando esse véu ele se rasgou em 2, de alto a baixo, e quando houve esse rasgo, tremeu toda a terra, houve um terremoto muito grande. Irmãos, então, veja, recapitulando, o Senhor Jesus estava em Gólgota, sendo crucificado lá. Só que às 15 horas, os judeus, os sacerdotes, os escribas, eles entravam no templo para orar. Então, uma parte desses homens estavam lá no templo, irmão, porque coincidiu exatamente a mesma. Eles foram testemunha que rasgou este véu. Eles viram, por isso que está escrito aqui. Houve uma conversa, né? Os espantos, além do terremoto que tremeu ali, aquele véu rasgar a si próprio. Por qual motivo aconteceu isso, né, irmãos? Então, vamos ver aqui na Bíblia que aconteceu o seguinte: quando o Senhor Jesus ele morre às 15 horas, e esses homens também estavam ali para o sacrifício da tarde das 15 horas, eles perceberam, então, aquele terremoto, e deste modo, aqueles sacerdotes que estavam presentes naquele momento no templo, eles começaram observando o rasgamento daquele véu. Aquele véu começou a rasgar, o véu do templo, onde que nós lemos aqui, no Êxodo, que haveria a separação do quarto do santo com o Santíssimo, né?
Então, havia essa separação, o véu separava, né? Ali o véu estava separando. Aí, esse véu, ele foi rasgado, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quanto ao tamanho do véu, eu não sei, irmão, mas ele era comprido, ele era muito grande. E, por certo, também um véu, assim, pesado, porque ele era muito grande. É como se fosse uma cortina, deu a entender, irmãos? E eles viram aquilo rasgar. Agora, por que, irmão, que ele rasgou em dois de alto a baixo? Por que isso aconteceu? Irmão, é que Deus estava revelando, amados irmãos, aqui, que foi rasgado por Deus. Irmãos, não teve mão de homem para rasgar aquilo lá. Foi Deus, o próprio Deus rasgou o véu do alto a baixo. Foi o Pai Celestial que fez isso, ordenou e foi feito. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando Deus fez isso, irmão, significa que a morte do seu filho, Jesus Cristo, queridos, glória a Deus, estava concedendo aos pecadores um novo acesso a Deus. Foi isso. Na morte do Senhor Jesus, ele nos deu um novo acesso. Não precisa mais de véu, não precisa mais o sacerdote interceder pelo seu povo. Qualquer um deles poderiam clamar por Jesus Cristo, clamar por Deus, que Deus ouviria a um. Esses homens estavam, glória a Deus, olha só como Deus é maravilhoso. Esses fariseus do passado, esses homens sacerdotes, esses homens, os príncipes dos sacerdotes, esses homens que queriam os controle de tudo e que estavam já com seus corações corrompidos, Deus pega e rasga todinho este véu e dá acesso para toda a humanidade. Todo pecador tem condições de falar com Deus. Irmãos, em outras palavras, se um homem ele for bandido, ladrão, está na cadeia, e ele clamar por Deus, Deus ouve o clamor dele. Se ele pede perdão a Deus, como esse salteador que estava do lado de Jesus, e Jesus em vida, Jesus o perdoou. E hoje, né, não há mais véu nenhum. Todos vocês e eu estamos livres para falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, somos livres. Nós somos livres para clamar a Deus em qualquer momento. Se você estiver dirigindo o carro, você pode falar com Deus, você pode orar a Deus. Se você está em casa, você pode orar a Deus, você pode falar com Deus. Você está viajando, aonde você estiver dentro da igreja, onde você estiver, você tem acesso direto com Deus através do nome do Senhor Jesus. Por isso que somos ensinados a tudo que nós pedirmos, por isso que o Senhor Jesus já estava instruindo os apóstolos, os seus discípulos, pode ver isso aí em João capítulo 15, Jesus em vida, ensinando eles, pediu ao Pai em nome do Senhor Jesus. Hoje nós todos somos ensinados a falar com Deus e agradecer ao Pai Celestial em nome do seu Filho Jesus Cristo. Todas as orações que nós fazemos, o agradecimento ao Pai é em nome de Jesus. Então, não tem mais essa de alguém querer ficar confessando, que nem muitos, né? Até outras denominações, tem alguma, que vai confessar lá com um dos homens lá da igreja, dos sacerdotes, né? Confessionário, que tem lá o seu quartinho lá de confessionário. Não, irmão, nós podemos confessar direto com Deus, porque a própria palavra nos ensina em João, a primeira epístola de João, no capítulo 2, diz claro, João, aquele servo, discípulo de Deus, disse assim: meus filhinhos, eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. Ele é a apropriação dos nossos pecados, e não só nosso, mas também de todo mundo. Quer dizer, qualquer pessoa tem acesso a pedir perdão a Deus. Qualquer pessoa tem acesso. Vocês não são testemunha, irmãos? Muitas obras Deus tem feito. Às vezes até filhos de crente que caiu nesse mundo de bandidagem, caiu num mundo de erro, e de repente se encontra num aperto aí de quase que vai morrer. Ele fala: oh Deus, da minha mãe, se tu me tirares daqui, eu vou para a tua casa e vou te servir. E Deus não ouviu? E Deus não mudou a vida daquelas pessoas? Tá vendo, irmãos? A partir desse momento, todos vocês, e eu lhe ensino, irmão, quer dizer, perdoa, deixa eu tirar esse nome, eu lhe ensino. Através de Jesus, eu vou explicar aqui para vocês, através do meu Senhor Jesus.
Amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, não diga, porque vocês não conhecem isso. Não fala assim, irmão, ora a Deus por mim, porque a minha oração não passa do teto da minha casa. Irmãos, não diminua isso. Não faça, não desmente o que está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus disse que o véu foi rasgado e todos nós temos acesso. Deus nos deu acesso a ele através de Jesus Cristo. Então, todos nós estamos com acesso ao reino de Deus. Nós podemos entrar no santuário de Deus através do nome do Senhor Jesus. Podemos pedir, podemos chorar, podemos clamar misericórdia, enfim, nós temos agora, através de Jesus, toda essa liberdade. Além disso, até o pecador, qualquer homem, qualquer mulher, seja que esteja onde estiver, numa prostituição, numa droga, numa bebida, eles falam, ó Deus, me tira desse mundo, desse pecado que eu não aguento mais. O Senhor ouve e o Senhor faz a obra. Então, irmãos, está vendo? O mundo é que muitos deles não sabem, mas alguns eles clamam. Vocês são testemunhos, vocês já viram muitas obras dessas. Acredito que muitos que possam estar ouvindo aqui também já devem ter passado por uma situação dessa. Então, queridos, não diminuam a fé de vocês, não diminuem dizendo que Deus não ouve a oração de vocês. Agora, se nós fazemos algum pedido a Deus que não agrada a ele te ouve, mas ele é que vai decidir se vai te atender ou não. Porque tem alguns que, infelizmente, faz orações para amaldiçoar outras pessoas. Fala, Senhor, tira essa pessoa da minha vida, tira ele, recolhe ele, tira ele, leva para o cemitério. Irmãos, Jesus nunca ensinou isso para os discípulos. Nós somos discípulos dele. Ele nunca nos ensinou isso. Você lembra de João? Quando Jesus foi na cidade de Samaria e foram pedir um pouso ali, o samaritano expulsou eles. João e Pedro, Tiago, João chegou para ele e falou, Senhor, quer que nós fazemos igual Elias, que orou a Deus e derramou fogo do céu e matou aqueles 100 soldados? Jesus falou, não, eu não vim para destruir almas, eu vim para salvá-las. Irmãos, e quantos crentes, por falta de entendimento, de falta de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Senhor, tomara que morra com câncer. Já foi tarde, teve uma notícia, já foi tarde. Isso não é ato de cristão verdadeiro de Deus e de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele se compadece até por aquele que faz mal a ele. Jesus aqui na crucificação não fez a mesma coisa, irmãos? O Senhor Jesus não fez a mesma coisa? O Senhor Jesus diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E eles lá matando Jesus, ainda dando vinagre com fel, para piorar a situação do Senhor. Amados, nós temos que andar na santidade. Espero que aqui nós vamos estar na santidade de Deus. Tá bem? Bom, vamos dar a continuidade. Terminando, irmãos, esse véu foi aberto. Aí, aleluia, nós vemos que o véu do templo foi rasgado, Deus rasgou em dois, do alto a baixo, a terra tremeu, houve um terremoto, as pedras foram quebrando, que é o versículo 52, nós vemos aqui. No 53, aqui é uma passagem linda. Presta atenção no 53 e 54. Quando Jesus morreu, olha o que aconteceu na morte de Jesus, naquele momento que ele morre. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, no versículo 52. E abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Agora veja, irmãos, eles foram ressuscitados, mas não saíram, porque só saíram foi depois. Esse ressuscitado aqui foi depois que Jesus ressuscitou. Eles morreram, todos estavam, somente os santos, não a terra toda. Os ímpios não acordaram. Quem acordou foram os santos. Todos aqueles do passado do Antigo Testamento, tá bem? Todos eles foram acordados. Então, no 52, está bem claro que os sepulcros foram abertos e muitos dos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Então, vejamos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor, para completar isso, ele está dizendo, e saindo do sepulcro depois da ressurreição. Então, entenda que eles saíram depois da ressurreição de Cristo.
é que aí eles saíram dos sepulcros e entraram nas cidades santas e apareceram a muitos. Vejam, irmãos, que obra linda. Então, embora que esses sepulcros, irmãos, eles tenham se rompido na hora da morte do Senhor Jesus, os santos do Senhor não saíram deles, senão somente depois da ressurreição. Tá bem? Foi depois da ressurreição que esses santos do Senhor, eles saíram. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, vocês viram que se demonstrou a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Está muito claro que Jesus venceu a morte, está aqui a vitória, né? Uma garantia que Deus também haveria de ressuscitar o seu povo. Então, Jesus é a garantia da nossa ressurreição, irmão. Entendeu? O nosso Salvador Jesus é a nossa garantia. E Deus ressuscitou Jesus, e o Senhor Jesus virá para nos ressuscitar. Vamos ver aonde está escrito isso? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Diz aqui: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e é feito as primícias do que dormem. Cristo foi a primícia. Aí, depois de Jesus, o primeiro, aí os santos foram, naquele dia, ressuscitados com ele e entrou a cidade santa. Meu Deus do céu, amados, que obra linda. Agora nós, Jesus vai voltar. E tem muitos que não estão nem aí com a volta de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, cada um medite aí e Deus vai ver os seus corações. Vocês estão se preocupando com a volta do Senhor Jesus? Vocês estão pondo em ordem a sua casa espiritual? Vocês realmente querem entrar no céu? Vocês querem participar da glória de Jesus, que ele diz que ele quer que nós sejamos participantes das suas glórias? Vocês querem estar lá? Amados, então não durma não. Sejam sóbrios. Sejam vigilantes, guarda-te, em nome de Jesus, guarda-te, para que ninguém roube a coroa que o Senhor entregou a cada um de nós. Aleluia, e nós vamos ser coroados naquele dia. A promessa nós já temos, tá bem, meus queridos? Bom, quando isso aconteceu, irmãos, que o Senhor fez isso, no versículo 54, o centurião, diz assim: e o centurião e os que eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ô Senhor, vamos ver o que aconteceu aqui, irmãos. Quando ele disse que verdadeiramente este era o Filho de Deus, no mesmo capítulo 27, vamos voltar aqui no versículo 36, olha só o que está dizendo aqui, ó, no versículo 36. E assentados os aguardavam ali. Esse centurião era um deles que estavam assentados e guardavam ali. Está vendo? Ele assistiu todo o episódio do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele teve um grande temor. E ele confessou que o Senhor Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, no 55, estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre eles, glória ao nome do Senhor, entre eles, as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Então, aqui nós encontramos três Marias. Encontramos a Maria, mãe do próprio Senhor Jesus. Encontramos uma segunda Maria, que ela vencia a mãe de José, de Tiago, e essa seria a mulher, Maria, a mulher de Alfeu. Ela era a esposa de Alfeu. E depois a terceira, nós entendemos que também temos aqui a Maria Madalena, que está bem claro, Maria Madalena aqui. Então, foram essas três que o Senhor, glória a Deus, estavam ali na crucificação do Senhor Jesus. Agora, irmãos, aqui na sepultura de Jesus, nós vemos aqui, queridos, que diz assim: e vinda já a tarde, chegou um homem
rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Ele era um discípulo oculto, não era um homem muito importante, um homem rico. E esse foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. E no versículo 60 diz: e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, e foi-se. Se nós vermos aqui no livro de Isaías, nesse verso 60, o livro de Isaías, no capítulo 53, diz bem claro aqui, olha, irmãos, Isaías 53, versículo 9, diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Quem era? Cristo. Então, veja, irmão, a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Na morte do Senhor Jesus, o rico pediu ali, e ele foi colocado dentro daquela caverna, naquela sepultura, e foi posto uma pedra. Cumpriu a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E terminando aqui, nós vemos no versículo 61, estava ali Maria Madalena, a outra Maria, e assentado de frente ao sepulcro. E no dia seguinte, o que é o dia depois da preparação, reuniu-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em sua casa, em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitará. Olha só, irmãos, olha como eles estavam bem cientes da situação. Ele sabia que ressuscitar. Jesus deixou bem claro e disse: se destruir esse templo, eu o reedifico em 3 dias. Quer dizer, ele o ressuscitaria. E esses homens foram até a casa de Pilatos. Por que que ele falou isso? Ele falou: esse homem é um enganador, dizendo do nosso Senhor Jesus. Aí eles pedem, faz um pedido para Pilatos: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtam, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então, veja, eles têm ciência que o primeiro erro que eles cometeram, agora é o segundo. Então, veja, irmãos, nós estamos vendo aqui, nesse versículo 63, podemos ver aqui, irmãos, em Mateus, capítulo 16, 21, e também no mesmo Mateus, no capítulo 26, 61. Isso já está lá. E quando eles fizeram isso, aí Pilato disse: tendes a guarda, ide guardai-vos como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Selando a pedra. Santo Deus. Meus amados irmãos, veja bem isso. Só um minutinho aqui, só para mostrar para vocês em Daniel. Abre o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 7. Daniel, capítulo 6, versículo 17. Irmãos, glória ao nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, eu acho que vocês estão na minha frente, achou primeiro que eu. Olha aí, Daniel capítulo 6, versículo 17. O que aconteceu com o Senhor Jesus também aconteceu na vida de Daniel. A profecia. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, vocês veem aqui que a pedra foi selada. A mesma coisa aconteceu no sepulcro do Senhor Jesus. Eles selaram com o seu anel ali. Estavam selado a pedra, ninguém poderia remover. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor enviou, nosso Deus enviou os seus anjos e removeu a pedra. Se algum homem, alguém na terra, quer colocar selo
quer nos obrigar a alguma coisa, Deus, ele remove tudo, irmãos. Vocês viram o que nós aprendemos nesse último verso? Irmãos, na vida de vocês, na minha, também, tem pessoas que acontece isso, viu, irmãos? Espiritualmente, tudo que aconteceu também na vida de Jesus e na vida de Daniel e no outros profetas acontece na nossa vida. Por isso que nós temos a palavra, nós entendemos. Qual é um selo que às vezes pode pôr em cima de vocês? É fazer as pessoas se afastarem de vocês, colocar vocês de escanteio, não querer vocês próximo deles, né? Não é mais literalmente, é uma forma de colocar pedras, são as mentiras. Vocês podem ver aqui em Mateus, que vocês viram que esses homens foram até Pilatos, e ele falando de Jesus que era enganador. Tá vendo? Ó, eles estão aqui, ó, vou voltar aqui, lembrando que no versículo 63, e dizendo, Senhor, né, contando, falando para Pilatos, lembrando-nos daquele enganador, vivendo ainda disse, ó, nós estamos lembrando que aquele enganador disse que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então, Pilatos, manda, por favor, o sepulcro, guarda com segurança durante 3 dias. Senão, alguns dos discípulos podem ir lá roubar o corpo de Jesus, lá que eles vão falar que é um enganador, e depois vão dizer para o povo que Jesus ressuscitou. E Pilatos, ele falou, bom, vocês têm a guarda. Não aconteceu isso na vida de Daniel? Vocês lembram que aqueles príncipes mentirosos, olha como a profecia que aconteceu na vida de Daniel, aconteceu na vida de Jesus também. Aqueles príncipes, né? Os príncipes, os presidentes, os governadores, não fizeram um edito diante do rei que durante um espaço de 30 dias ninguém adorasse outro Deus ou pedisse a algum outro homem, a não ser o próprio rei, e o rei achou aquilo maravilhoso e ele selou e o edito foi posto. Porém, Daniel, ele continuou fazendo as suas orações como ele costumava, e as 3 vezes ao dia, e é por isso que é importante orar, viu, irmãos? Aí eles foram lá e entregou para o rei Daniel, e o rei lutou muito para salvar a vida de Daniel, aí que o rei percebeu que eles estavam contra Daniel, mas já era tarde, estava selado, não tinha outro jeito. Aí, no fim, ele teve que cumprir o edito, teve que colocar Daniel na cova dos leões, e selou com seu selo, tá vendo? Jesus foi também colocado lá na cova, e foi selado, porque pediram as guardas, mentindo, você viu, mentindo aqui para Pilatos, falando do enganador, e olha o que aconteceu. Deus envia os anjos do céu, rebenta todo aquele selo lá, rola a pedra, depois nós vamos ler isso mais à frente, tá bom, irmãos? Depois nós vamos ver aqui no capítulo 28. Eles pegam, os soldados se assustam, conta para todos aqueles sacerdotes, eu só estou adiantando, mas depois nós vamos chegar lá. O sacerdote fala, olha, quanto você quer de dinheiro para vocês não falar isso? Vai lá e conte para o rei, mas se eu temo a minha vida, não, nós vamos persuadir eles e eles não vão fazer nada contra vocês. E pesaram muitas moedas de dinheiro para eles lá, de pratas, e os soldados ficaram muito bem de vida e continuou a mentira. Irmãos, e olha, nos dias de hoje, muitos de vocês, às vezes, são colocados na cova dos leões, não digo mais nem cova dos leões, vocês são colocados em covas, não literalmente, mas são até pessoas que afastam de vocês, pessoas, às vezes, irmãos, por não conhecer a Bíblia Sagrada, e pode estar até sendo nossos irmãos na fé, e não conhecer Bíblia Sagrada, alguma língua difamando a vida de vocês, e depois os outros acreditar, e vocês são colocados, e ainda põe selo para ficar para o esquecimento. Mas Deus não esquece dos santos e do justo. Ele vem e remove a pedra da vida de cada um de vocês, como remove da nossa, da minha e de todos. Um dia, glória ao nome do Senhor, próprio Jesus vai exaltar a cabeça de cada um de vocês, da minha e de todos nós. Então, amados, tomamos cuidado de nós também não ser participante de selar a exclusão da vida de alguém, de algum irmão, de alguma irmã, glória a Deus, do nosso convívio, porque o Senhor Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim cumprirei a lei de Cristo, né? Irmãos, amar. É claro que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos, né? Então, irmãos,
O problema é que tem muita árvore com frutos bons e que estão sendo caluniados, estão sendo selados. Não é um selo do Espírito Santo, porque ele já tem. Estão selando pelas línguas difamadoras, línguas malditas que destroem a vida das pessoas. Mas aqueles que estão refugiados no Senhor, esses não são destruídos. Pode perder regalia nesta terra, mas não perde o galardão de Deus. E aqueles opressores que estão oprimindo seus irmãos, que estão oprimindo com as línguas difamadoras, que estão sujando o testemunho que diante de Cristo as vestes são brancas, mas diante de muitos estão mostrando que as vestes são sujas, irmãos, esses não vão ter galardão diante de Deus de jeito nenhum, mas bem-aventurados os que andarem com a boca fechada, bem-aventurados com fazer igual Cristo, como o cordeiro não abriu a sua boca e foi entregue nas mãos dos tosqueadores, e eles mataram. Irmãos, tem muitas pessoas que nós temos que olhar entre nós. Estamos falando de irmãos, estamos falando de parentes, de famílias. O mundo eu não vou dizer, porque o mundo persegue mesmo, isso já é natural. O problema é dentro de nós mesmos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque quem anda no Espírito enxerga. Quem não anda com o Espírito de Deus, ainda que possa ser batizado, ainda que possa estar servindo a Deus, está servindo do jeito dele, né? Não como Cristo quer. Porque quem está lendo a Bíblia vai seguir o que Cristo quer. E aqueles que não lê, ele segue o que ele acha. A minha opinião é essa, a minha opinião é aquela, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser daquele. Não tem nada de achar, porque a Bíblia só mostra que Cristo é o nosso pastor. E quem deve seguir a Cristo somos nós. Então, nós não temos opinião nossa. Nós temos que aceitar o que é de Jesus Cristo. E assim, nós somos verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Então, amado irmão, amada irmã, diante de toda essa leitura da Bíblia, que cada um de vocês reflitam. Vocês estão pondo selos, pedras na vida do seu próximo, estão difamando a vida deles, excluindo eles da tua amizade, excluindo eles por alguma inveja, como esses homens tiveram inveja de Jesus e mataram Jesus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os homicidas, porque homicidas não é só matar com faca, com revólver, não, irmão, fisicamente, não, eles matam com línguas. Por isso que nós temos que revestir da armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para nós não cairmos nas ciladas do diabo, nas ciladas de Satanás. E quais são as ciladas? Ele vem com mentira, com engano, usa aqueles que não têm o conhecimento da palavra e começa a prejudicar a vida do seu irmão. E o diabo deita e rola sobre esses assuntos. Mas aquele também que está com a armadura de Deus, e o diabo conhece, e o diabo foge, porque está armado, tem o escudo da fé, tem a palavra, tem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Irmão, o que nós estamos fazendo aqui agora? Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo aqui agora? Temos a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ou não temos? Então, meus irmãos, é assim que nós devemos fazer. Agora, aqueles que são caluniadores, caloteiro, mentiroso, enganador, traiçoeiros, que fazem com segundas intenções, irmãos, e todo tipo de carnalidade, glória ao nome do Senhor Jesus. Esses aí são aqueles que querem prejudicar a vida dos santos de Deus, porque tem inveja do que Deus tem na tua vida. Por que tem na tua vida? Porque você anda na santidade, as vestes como 5 virgens prudentes, as loucas não estavam nem aí com seus azeites, mas na última hora começam a correr que nem desesperado para ver se alcança a salvação. Irmão, a salvação já alcançou. Zelo que você tem, anda com azeite na botija no teu coração, ande com a palavra, viva a palavra na tua vida, repreenda tudo que é carnalidade da tua vida. Essa atitude é cada um de nós que temos que tomar, mas se não der ouvido a essas palavras, não tem problema, porque ela é anunciada. Bem-aventurado que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a igreja é cada um. Então, meus irmãos, sejamos firmes, sejamos fervorosos, sejamos santos, e a esses que fazem essas coisas erradas, vai para os pés do Senhor Jesus, pede perdão. A quem você ofendeu, vai também, peça perdão, conserta a tua vida, e nós vamos andar com Jesus e vamos reinar com Ele. Essa é a promessa. Agora, se não derem ouvido também a essas mensagens, porque, irmãos, olha a verdade, toda a verdade que é dita, e os que querem andar no pecado, eles até saem, eles não querem ficar para ouvir a palavra de Deus.
Lembra que Jesus anunciou a sua doutrina, que ele é o pão vivo, aquele que beber beber do seu sangue e comer da sua carne. Ele foi mostrando isso, salvo erro, foi no livro de Evangelho João, capítulo 5. E no final do discurso dele, o que aconteceu? Um dos discípulos chega para Jesus e diz: Senhor, esse seu discurso é muito forte, é muito duro. Olha aí, os discípulos foram embora. Você acha que o Senhor Jesus ficou desesperado com isso? Ai, meu Deus, eu perdi todos aqueles homens. Não, ele foi direto. Pedro, quer ir embora com eles também? Pode ir. Não, Senhor, só tu tem a palavra da vida eterna. Então, aqueles outros discípulos não viram isso em Jesus. Pedro viu. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Vocês viram em Jesus palavras de vida eterna? Ela dói, porque doeu em Pedro, hein? Doeu. Doeu nos discípulos. Ela dói, porque é a espada do Espírito Santo. Ela conserta nós dos pecados. Ela limpa. É uma espada que penetra. Ela é penetrante. Ela vai lá na medula. Ela vai lá no espírito e na alma. Ela divide tudo. Mas não são todos que querem ouvir isso aqui, irmãos. Isso aqui não tem. Não são todos. Então, eles vão virar as costas como aqueles viraram. Mas bem-aventurados sois vós que estão aí bem firmes, viu, irmãos? Mantenha isso. E os futuros que ouvir isso, e também crer que é a Bíblia que está nos ensinando, a palavra que está nos ensinando de Jesus Cristo, nosso Salvador, que está mostrando todas as revelações que o próprio Jesus é verdadeiramente o Cristo. Glória a Deus, se apegue nele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E vamos vencer em nome de Jesus todos esses intempéries que nós encontramos nesta vida. Tá bem, meus amados? Esse aqui é o conselho que Deus nos dá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos falar da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui é a coisa mais linda. É o capítulo 28. E claro que logo vai se encerrar este evangelho. Aí depois nós começamos no evangelho de Marcos, dando a continuidade. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Que Deus abençoe os que vão ouvir. E que vocês sigam Cristo de todos os vossos corações. Glória a Deus. Até aqui, Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.